Quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro. O capítulo é o 2 e o verso, a partir do verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9. É a nossa leitura devocional. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém. Glória a Deus. Povo exclusivo de Deus. Você é povo exclusivo de Deus. Por isso você tem que glorificar a Deus, agradecer a Deus, porque você é eleito do Senhor. Vocês são geração eleita. Esse povo que aqui está foi escolhido por Deus para estar aqui. Por isso, adore o Senhor com amor, com vigor. Se alegre no Senhor, porque Ele é bom, Ele é sempre bom. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, meu Deus amado. Privilégio de estar na Tua casa com Teu povo, de receber a Tua palavra, de poder Te adorar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é por graça, por amor e por infinita misericórdia que Tu nos trouxe esta noite aqui. Por isso nós somos gratos, Senhor, e vamos Te adorar, louvar e bendizer o Teu nome nesta noite, aqui nesse lugar que é a Tua casa. Então, meu Deus amado, meu Jesus querido, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo que será feito aqui nesta noite será para a Tua glória, para o Teu louvor. Seja bem-vindo, Senhor. Nós Te amamos e queremos Te adorar, porque só Tu és digno de toda adoração. Te oramos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Sem perda de tempo, para abrir a palavra do Senhor, na carta de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. O capítulo 1 é apenas um capítulo do livro de Judas. E nós vamos ler a partir do verso 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da própria alma e não têm o Espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem arrebatando-o do fogo, e a outro ainda mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedir-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, guarda essa palavra no nosso coração e na nossa mente, para não pecarmos contra o Senhor. Agora que lemos a Tua palavra, Senhor, palavra escrita pelo Teu servo Judas, fale aos nossos corações, Senhor, para que possamos viver uma vida segundo a Tua vontade, não a nossa. Ajuda a Tua igreja, fortalece os irmãos,
Desperta aqueles que dormem, Senhor, para entenderem quão grande, quão tremendo é a responsabilidade de estarmos diante de Ti como servos do Senhor. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, Judas, ele começa a escrever esta carta desta maneira: Judas, servos de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e aguardados por Jesus Cristo. Ele está escrevendo para a igreja amada. Judas está escrevendo para o povo de Deus, para a igreja que estava sendo atribulada por alguns crentes, chamados crentes, aqueles que Jesus chamava de lobos. Estão no meio de vocês, mas não são ovelhas, são lobos. Uma coisa que me chama a atenção na carta de Judas, que Judas é irmão do Senhor Jesus. E ele começa a escrever esta carta dizendo: Judas, servos de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ambos eram irmão do Senhor. Este Tiago não é Tiago apóstolo. Judas e Tiago conheceram o Senhor Jesus, se converteram depois da ressurreição. Eles perseguiram muito o Senhor. Eles maltrataram muito o Senhor. Eles foram maus irmãos carnais do Senhor. Eles não creram no Senhor. Foram culpados do Senhor mudar de cidade e dizer assim: o profeta não tem valor na tua cidade. José morre, Jesus assume a carpintaria, os irmãos são mais novos, e quando Jesus está na cruz, Jesus, à beira da morte, ele fala: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Só que não era Judas nem Tiago, era João. Jesus, o mais velho, estava morrendo, mas Judas e Tiago não estavam aos pés da cruz. Eles não creram em Jesus, eles não acreditavam no Senhor Jesus, irmão dele. Então Jesus dá a responsabilidade a João, o discípulo amado. Judas, ele é mencionado poucas vezes na Bíblia. Vou ler para os irmãos aqui uma passagem que ele é mencionado. Mateus capítulo 12, verso 46 em diante. Falava ainda Jesus à multidão quando a sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com eles. O Senhor não ia em casa, o Senhor não comia, não se alimentavam. Eles, juntamente com o povo da sinagoga, chamavam Jesus de louco, de endemoniado, de demônios. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E ele vira e fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, e estendendo as mãos para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meus irmãos e minha mãe. Jesus declara claramente que aqueles que não fazem a vontade dele, não era irmão dele. Com certeza Maria foi levada pelos irmãos. Imagino eles falando com ela, né? Ele não está comendo, ele está na casa dos outros, ele não para de falar, não para de pregar. E a mãe acabou indo atrás deles. Bom, depois ele menciona de novo, ele é mencionado de novo, quando eles falam: não é este o filho do carpinteiro? Estou falando de Mateus ainda, capítulo 13, o verso é o 55. Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são os seus irmãos Tiago, José
Simão e Judas. E aqui a Bíblia confirma que eles eram irmãos de Jesus, mas eles não creram em Jesus, nem aquele povo, porque Jesus era filho do carpinteiro, e um filho pobre do carpinteiro jamais seria o Salvador, o Messias proclamado. Então a própria família, Jesus fala, olha, o profeta não tem honra na sua casa. E como é difícil a gente falar de Jesus para os nossos, como é difícil, não é verdade? Mas ele se converte, ele se entrega ao Senhor após a ressurreição, e vários textos a Bíblia menciona, e quando Jesus está ali, ele fala, olha, vocês não saem de Jerusalém, porque vai descer o Espírito Santo. E diz os teólogos que naquele momento ali estava Tiago e João quebrantados, porque eles viram seu irmão como Deus ressurreto. Eles enxergaram Jesus. Imagino, meus irmãos, Judas e Tiago, quando viram o mestre ressuscitado, devem ter pensado, que perda, nós tivemos ele conosco 33 anos praticamente, e nós não aproveitamos a presença do nosso irmão e Salvador Jesus Cristo conosco. E aí então ele quebranta o coração, e ele escreve esta carta dele, e Tiago também escreve assim, quebrantado como não irmão do Senhor, sem arrogância, sem altivez, por ser irmão de Jesus, mas se quebranta e se coloca como servo do Senhor Jesus, e aí ele assume a responsabilidade de cuidar da igreja de Cristo. E então chega um momento que tanto ele quanto Pedro, na sua segunda carta, escrevem direto para a igreja, porque existiam falsos profetas dentro da igreja, tirando as ovelhas de Cristo do caminho. E aí a gente lê o primeiro verso 17, que diz assim: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, eles orientavam a igreja devido à manipulação da palavra que era falado, feito pelos esses falsos crentes. E o mais triste, e que Pedro e Judas brigavam muito e orientavam a igreja, é com a grande parte da igreja recebia esta palavra. Nesta igreja aqui nós tivemos um problema que, com muita sabedoria, o nosso pastor, ele é um grande homem de Deus, de uma pessoa que chegou aqui como profetisa, e começou a profetizar, e um dia profetizou até desgraças da vida de uma pessoa aqui, dizendo que a filha da pessoa ia morrer. E o pastor chamou a atenção dessa pessoa, esse lobo, e vários irmãos fracos na fé se aborreceram, se entristeceram e até saíram da igreja. Outros voltaram. É sobre essas pessoas que saíram, não o lobo, mas sobre essas pessoas que saíram, que Judas pede à igreja para ter misericórdia delas. Irmãos, precisamos ser uma igreja unida, precisamos ter cuidado, precisamos ser uma igreja que conheça a voz do seu pastor Cristo Jesus, para quando se levantarem alguma coisa que não é bíblica, que o pastor repreender, não se aborrecer, ouvir a voz do lobo e não ouvir a voz do pastor. A Bíblia é bem clara. Se os irmãos estudarem a grande cartas de Judas, que tem um conteúdo maravilhoso, é rica em conteúdo, mas só tem uma página, uma folha, os irmãos vão entender como é importante a responsabilidade da igreja em relação ao que se ouve dentro da igreja. Heresias, irmãos, trazem de outras denominações, que não servem ao Senhor verdadeiro, ao Cristo histórico, ao Senhor que nós servimos, que escutam coisas que dizem não tem nada a ver lá fora, e que tem muito a ver com as Escrituras, porque nós somos lavados e remidos pelo Senhor, e nós não podemos viver segundo o mundo.
Não se amoldar ao mundo, mas ser transformada a mente e colocar na mente as coisas de Deus. Se nós não colocarmos as coisas de Deus na nossa mente, nós vamos seguir segundo o mundo. Assim como o salmista fala, não para, não ouve, não se assenta na roda dos escarnecedores, não imitem eles, porque é caminho de perdição. E às vezes nós recebemos escarnecedores, transformados em ovelhas dentro, imitando ovelhas dentro da igreja. Então ele fala, cuidado, que já os apóstolos já falavam sobre isso, os antigos. No verso 18 diz, eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Seus próprios desejos ímpios. Eles zombam de você que tem fé. Nesta igreja aqui, um dia, eu estava servindo ceia, e quando eu servia ceia, eu colocava a mão sobre o irmão que estava recebendo a ceia, e quando cheguei nele, ele começou a rir, debochar e zombar, falou para mim assim, há muita fé, hein? Você é muito crente mesmo, são os zombadores dentro da igreja, são demônios, e eles conseguem enganar muitas pessoas, que são transformadas em pessoas aos olhos nus, não aos olhos espirituais, de pessoas muito boas. São aqueles que fazem grupinhos, são aqueles que levam com jeitinho, o pastor é uma bênção, mas ele só prega nisso, né? Aquelas palavrazinhas sutil que o lobo usa para você falar, poxa, o pastor vai pregar nisso de novo. Ou então aquele irmão prega, fala muito errado, né? Hoje fala português errado. Aí você que está cheio do Espírito, você começa a prestar atenção nos erros de português do irmão. Daqui a pouco você vai falar assim, esse irmão não serve para pregar não, que ele erra muito. Aquele irmão ora pouco, ou aquela irmã ora muito. São lobos no meio da igreja, ímpios que zombam daqueles que adoram o Senhor. Eles adoram o Senhor. Salmo 53, eu vou ler aqui que eu não separei para os irmãos se separarem ali. Salmo 53, o salmista fala, é bem claro, né? Quando eles falam assim, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Outros falavam, Jesus já ressuscitou, isso está passado já. E muitos enganaram, falaram, ele já ressuscitou? Ora, se Jesus ressuscitou, não tem por que a gente estar aqui na igreja. O salmista Davi fala, esses homens são tolos no coração, dizendo que Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiça detestáveis. Não há ninguém que faça o bem que ele fala. Mas Deus olha lá do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E ele fala, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Então Satanás, ele aproveita e semeia, né, a discórdia, a dúvida no meio da gente. Às vezes tem irmãos que chegam com dúvidas, né, na escola dominical ou nos estudos que a gente faz, e dúvidas de heresia, certo que aquilo ali é de Deus. São pessoas que disseminaram isso dentro da igreja, são pessoas que vendem o púlpito da igreja, são pessoas que querem ganhar alguma coisa na igreja, e acaba saindo da igreja e levando os irmãos. Mas a igreja, meus irmãos, os membros da igreja precisam ser sábios e buscar no Senhor. Todos são passivos de erro, inclusive o pastor, os diáconos, as professoras, os professores, todos estão com dias bons e dias maus, dias difíceis, mas nós não podemos olhar para o homem, e sim olhar a cruz de Cristo, que traz a transformação para a igreja. Se você quer ser nova criatura, tem que nascer de novo, como ele falou para Nicodemos, nascer da água e do Espírito, transformar a sua mente. Não podemos ser crentes com a mente passada, com a mesma mente que tínhamos antes, quando éramos do mundo, quando nem povo nós éramos, como diz Pedro. Nem povo nós éramos, mas hoje somos geração eleita, separado, povo exclusivo de Deus. Então precisamos ser um povo diferente, precisamos ter o brilho de Cristo, precisamos brilhar a luz de Cristo na gente. A igreja precisa ter a luz de Cristo. Nós precisamos olhar para um irmão e amar o irmão, e olhar para o rosto do irmão e ver que o irmão é diferente, é transformado. Crente é diferente. Se tem alguma coisa errada, se ele não é diferente, se ele se amolda ao mundo, se tem alguma coisa errada. Às vezes não encontrou Jesus ainda, pelo menos o Jesus verdadeiro. E essas pessoas, eles zombam da fé da igreja. Quando o irmão glorifica, quando o irmão dá glória a Deus, que bom, o irmão dá aleluia.
Sabe o que significa aleluia? Sabem? Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado. Iavé, Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que bom que toda a igreja, quando o pastor falasse, confirmasse. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Porque só Ele é digno de ser louvado, porque é Ele o juiz. É Ele que vai julgar a igreja, é Ele que vai julgar os atos da igreja, o meu e o de vocês. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós precisamos sair. Hebreus, ele diz, né, que é necessário, né, que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele exista, e Ele vai recompensar aquele que crê. Então, quando zombarem de você, quando zombarem da sua fé, lembre de Hebreus 11, que Ele honra a tua fé, porque você crê nele, porque você acredita e você ama. E às vezes nós falamos assim, olha, a gente não pode mais ajudar, não podemos mais amar, porque eu apanhei tanto, não é verdade? O inimigo bota na cabeça da gente isso, não ajude mais, não dê a segunda chance, não faz isso. Mas o Senhor Jesus falou que nós precisamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes ajudamos as pessoas, amamos as pessoas, fazemos os bens para as pessoas, e nós somos traídos por essas pessoas. Às vezes falam mal da gente. Eu tive um testemunho agora de um irmão que trabalha comigo lá, é um professor da escola da gente lá, e ele falou, estava tão triste, porque ele ajudou tanto uma pessoa, mas ajudou tanto, e nesse último dia ele pegou o carro e deixou a pessoa bem perto da casa, né? E a pessoa ligou para ele, deixou o telefone ligado para ele, sem querer apertou, e saiu com o filho dele. Ele ajudou tanto aquela família, e os dois saíram falando mal dele, e ele ouviu tudo no telefone. Ele pensou até que a pessoa tinha ligado para ele, ele atendeu, e as pessoas, acho que bateu sem querer, mas falou que ele era um monte de coisa, que ele era isso, aquilo outro, mas ele dedicou tanto a ajuda a ele, estava triste lá. Eu falei, exaltado será você diante do Senhor, porque ele falou mal de você, mas ame ele, tenha misericórdia dele, ore por ele, clama a Deus por ele, porque essa é a diferença do povo de Deus. E eu senti que ele ficou mais aliviado com aquilo, tirou o peso, porque senão vamos odiando o nosso irmão, e se a gente odiar o nosso irmão, nós não temos parte com Jesus, porque até na cruz morrendo ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Misericórdia desses irmãos, que às vezes por causa disso, porque o outro que fez isso com ele, tinha um nome de cristão, que fez isso com ele, e aí, às vezes a gente apanha, às vezes chega lá na escola, alguém para fazer algum treinamento, um trabalho lá, é servo de Jesus, e a gente não pode fazer de qualquer maneira, porque é servo do Senhor, e se é servo do Senhor, foi o Senhor que mandou lá, e às vezes a gente faz tudo direitinho, às vezes dá até cortesia, e depois briga com a gente, fala mal, mas nós não servimos a homem, nós servimos ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que você faz é para a glória de Deus. O teu trabalho, o vir à igreja, o ter um ministério na igreja, o abençoar o teu vizinho, abençoar o teu irmão, não é para a glória deles, nem para a glória tua, mas é para a glória do Senhor. Verso 19 diz assim, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não do espírito, homens que vivem na carne. Alguns de nós, chamados cristãos, às vezes falam assim, olha, eu sou muito bom, mas não me tira da graça não, que você me conhece. Ora, nunca foi cristão. Um cristão não sai da graça, porque a graça é dada por Deus, e Ele só dá para aqueles escolhidos dEle. Jesus falou, olha, caminha mais uma milha. Se pedir a capa, dá a túnica também. Se bater no seu rosto, dê o outro lado, mas é muito difícil, porque somos carnes, e a carne puxa para a carne, e a tendência do ser humano é ser mau, mas se as vestes não estiverem brancas, nós não vamos entrar. Irmãos, a porta é estreita, diz o Senhor, não eu, mas a Bíblia, o Senhor Jesus diz, esta porta é estreita, e só entra quem está com as vestes limpas, e precisamos, meus irmãos, antes de descer a sepultura, ou antes desse céu se abrir, ser transformados em crentes, como Judas, servo de Jesus, a serviço de Jesus. Não sou dono de mim, fui comprado. Então precisamos entender isso.
Se alguém se levanta contra você, às vezes se levanta enganado, insuflado. Já teve irmãos na igreja, em várias igrejas, que não tem um cargo, mas nós precisamos levar as cargas, não cargos. Você precisa levar a carga, porque a Bíblia diz que cada um pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz que é pesada e siga-me. Então precisamos amar. E Jesus fala, é fácil amar o teu amigo, ame o seu inimigo, não é verdade? Ame o seu inimigo. Cuidado com irmãos, chamados irmãos e irmãs que são lobo no meio da igreja, para não afastar você do amor de Deus. Verso 20 diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas aqui agora ele fala assim, olha, no 19 ele fala, cuidado com essas pessoas que estão na igreja, mas não tem o Espírito Santo, é carne pura. É carne pura, às vezes chega elogiando muito, gostando muito, falando coisas bonitas, e até enganam a muitos, mas são carne. E ele fala assim no verso 20, edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Sabe por que santíssima fé que vocês têm? Sabe por quê? Porque a fé não vem de vocês, vem de Deus. Então é uma fé santa, é santíssima, é santo, santo, santo. A fé é dada por Deus, por isso peça a Ele. Peça a Ele. Ele fala, peça, Jesus, Ele te responde. A fé surge no coração a partir do momento que você busca o Senhor. Se você não buscar ao Senhor, como ter fé? Como ser um bom médico se não estudar bem a medicina? Como conhecer o teu trabalho se você não se empenhar na sua profissão? Como ser um bom profissional? Como conhecer o nosso Senhor se não buscar Ele? Como é difícil orar, irmãos. Como é difícil orar. Como é difícil fechar o olho e ficar aí 1, 2, 3, 4, 5 minutos orando. Como é difícil. Mas a carne fica horas no computador, no telefone, na televisão. Horas, é natural isso é carne. É chamativo, é os olhos. Mas qual tem sido o investimento da igreja em oração? E aí a igreja cai, os irmãos caem quando chegam falsos profetas, lobos no meio da igreja, a gente cai por falta de oração. Mas Judas, ele fala sobre a fé, convide o Senhor para estar contigo. O Senhor, Ele pega você pela mão e Ele mostra quem Ele é. Quando Ele pegou Pedro afundando lá, e Ele puxou Pedro pediu socorro, Ele puxou, Ele falou, por que duvidou Pedro? Homem de pouca fé, por que duvidou? Mas quando Ele chamou, salva-me, o Senhor pegou pela mão e tirou da água. Por que não falar salva-me hoje? Por que não clamar ao Senhor se tem dificuldade na fé, se duvida? Porque se tem dúvida, não entra também no reino de Deus, tem que ter certeza. Porque ele é galardoador daquele que ama Ele, que tem fé nele. E a Bíblia diz que Ele recompensa, lá em Hebreus, recompensa quem tem fé, assim como Abel, assim como Noé, assim como Abraão. Ele recompensa aquele que crê que Ele existe, tem que crer, tem que fechar os olhos e pular. É isso que ele quer dizer no original. Tem que fechar os olhos e se jogar nos braços do Senhor. Como uma criancinha pequenininha, a gente bota no alto e fala, pula, e ele pula no teu braço, que ele já sabe que você vai segurá-lo. Assim diz, salta nos braços do Senhor. O que está faltando para a igreja saltar nos braços do Senhor? O que está faltando? Judas fala, edifique-se, porém, amados, edifique-se, edificar a vida, colocar no altar a vida, tirar tudo aquilo que atrapalha, viver mais o viver de Cristo. Tão difícil, irmãos, viver mais o viver de Cristo, colocar Cristo em primeiro lugar, como colocou Ananias e Azarias, Misael, não é isso? Colocaram a vida diante do altar, falou, nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua, ó rei,
porque o nosso Deus, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não me livrar, nós não dobramos de qualquer maneira, vamos morrer queimados. E eles não se dobraram diante. Então eles colocaram o Senhor em primeiro lugar na vida dele. Daniel se recusou a deixar de orar. Se recusou. Não tinha como deixar de falar com Deus por causa de homem. Foi jogado na cova dos leões, mas Deus honrou o joelho dele. Por que a igreja não ora? Ou ora tão pouco? Por que o investimento na oração é tão pouco? Se estamos falando com alguém tão importante. Por que não orar mais? Às vezes reclamamos, sofremos, e quando falamos com Deus, é para benefício próprio. Benefício próprio. É como um filho procurar o pai para pedir alguma coisa. Passa meses sem ligar para o pai, e quando liga é para pedir alguma coisa. Somos iguaizinhos, só buscamos ao Senhor. Já viu a oração? Repare na nossa oração, é sempre clamando por alguma coisa. Mas o Senhor falou a Moisés: porque clamas a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche. O mar está na frente, o Deus sou eu abro esse mar. Porque estão clamando, orando, gritando por causa que Faraó vem aí. Diga a esse povo que marcha. E assim o Senhor fala para a igreja: marchem, orem, conversem, não peçam só, podem pedir, não tem problema, nós podemos pedir, mas conversem com Ele, seja amigo de Deus, invista algum momento do dia, da noite ou da madrugada conversando com Ele, chamem para conversar, senta na tua cama à noite, senta um pouquinho quando acordar para ir ao banheiro ou beber uma água, senta na cama e fala com Ele, porque Ele existe, e Ele é galardoador da tua fé, porque tu está falando com Ele, porque tu sabe que Ele existe, então Ele vai te recompensar, Ele vai se alegrar, é só falar com Ele. Precisamos falar com Deus mais, precisamos falar com Deus, precisamos aprender a conversar com Deus, a ter um diálogo diário com o Senhor. Conversamos com tantas pessoas, às vezes conversamos, falamos mal de um monte de gente num momento, mas não falamos com Deus. Mas Ele fala: edifica-se igreja, edifique-se igreja. No 21 diz: mantenha-se no amor de Deus, enquanto espera que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Esse verso 21, ele é maravilhoso, irmão. Judas está cheio do Espírito Santo aí, o irmão de Cristo, ele está cheio do Espírito Santo. Ele fala: igreja, irmãos amados, mantenham-se no amor de Deus, que excede todas as coisas. Não o nosso amor, mas o amor chamado amor ágape, o amor verdadeiro, o amor que nós não entendemos, não compreendemos. É esse o amor, se joga, mantenham-se nesse amor, cuidado não se desviar, porque o amor de Deus, Ele é amor por todo, Ele ama, Ele deu a vida dele. Então se você se magoar com uma pessoa e ficar falando mal dessa pessoa, se desejar mal dessa pessoa, se ficar de mal com essa pessoa, se não orar por essa pessoa, você não está se mantendo no amor de Deus, que é outro tipo de amor. Aí ele fala na parte B: enquanto esperam que a misericórdia do Senhor, misericórdia, é por graça, você não merece, eu não mereço. Mantenha-se no amor, esperando que a misericórdia, que Ele tenha misericórdia de você. É isso que a Bíblia fala, que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve à vida eterna, que é por misericórdia e graça. Faz uma retrospectiva na tua vida aí. A espada corta para todo lado, para mim também. Faça uma retrospectiva na tua vida aí e veja se você merece as misericórdias do Senhor e ganhar a vida eterna, tendo em vista que a vida eterna é eterna, não acaba, é vida para sempre. Não haverá mais choro, nem tristeza, nem doenças, porque essas coisas, diz o João em Apocalipse, já passaram, não existe mais. Nós estamos em outro lugar, nós estamos na nossa morada com o nosso Deus. A festa no céu. Então, alegre-se no Senhor, mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, os leve para a vida eterna. É para isso que estamos aqui esta noite, é para caminhar em direção à vida eterna, é para que eu entre com a minha família, para que vocês entrem com a família de vocês, para que você reconheça os seus lá em cima, para que você encontre, para que você tenha a oportunidade de conversar com Abraão, Isaac, Jacó, com o Senhor Jesus Cristo, face a face, como diz a Bíblia, e falar: Senhor, valeu a pena ser fiel até a morte de João, em Apocalipse, e eu te dou a coroa da vida.
Seja fiel até a morte. Fiel até a morte, meus irmãos, todos os apóstolos foram assassinados, com exceção de João. Todos os apóstolos. Estevão, o diácono, foi apedrejado. Os irmãos de Jesus foram assassinados. Já quase no tempo de Jesus, Zacarias foi assassinado atrás do templo. Já depois de Ageu. Já agora, há 200 anos antes de Jesus. Todos morreram. Mas seja fiel até a morte. Eu te dou a coroa da vida para você e para a tua família. Precisamos abrir mão, irmãos. Custou sangue, custou preço caro. 22 ele fala: tenham compaixão daqueles que duvidam. Judas sabe o que ele está falando, porque ele duvidou do Senhor. Ele sabe o que ele está falando. Ele esteve com Cristo. Cristo trabalhou como homem para dar comida a ele. Cristo pregou para a família. E ele fala aqui no 22, tenham compaixão daqueles que duvidam, porque não dos lobos, que Paulo fala, que eles têm que ser lançados no inferno, mas daqueles que se perderam por causa do lobo, que deixaram a igreja. E às vezes a gente fica irritado, chateado com o irmão que foi embora e trocou da igreja, porque um lobo fez alguma coisa acontecer, e ele é mais fraco do que você que ficou. E aí ele vai embora, e aí a gente fala, foi embora, olha que benção, ainda bem que esse irmão saiu daqui. Irmãos, este não é o amor de Cristo. O amor de Cristo é, sai, pega a ovelha ferida, bota nas costas, leva para o hospital, deixa pago tudo, olha, se não deu o dinheiro, quando eu voltar, eu termino de pagar o restante. Lembram disso? Não é o bom samaritano? Não é a ovelha perdida, não é o filho pródigo, que pegou tudo que tinha, foi embora, cheio de vida, e perdeu tudo, porque o mundo tira tudo de você, você deixa a igreja, você fica na lama quando larga o Senhor Jesus, e depois ele vai lá e traz você de volta, e coloca um anel no teu dedo, uma sandália limpa, uma roupa limpa, e fala, seja bem-vindo, bendito de meu Pai. É um Deus de perdão, é um Deus de amor verdadeiro. Mantenha-se nesse amor de Deus, enquanto espera a misericórdia de Jesus Cristo, que vai te levar para a vida eterna. Verso 24 diz assim, aquele que é poderoso para impedi-lo de cair. Fala com ele, conversa com ele. Ele tem todo o poder no céu e na terra. A chave está entregue na mão dele. É ele que abriu a porta do céu para você, para mim e para você. E ele fala assim, aquele que é poderoso para impedi-lo de cair e para apresentá-lo diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Vocês não sabem a tamanha da alegria dos anjos, da alegria do Senhor Jesus, quando a alma se converte. E a alegria que ele está de esperar você. Ele falou, ó, Pai, toma conta deles, que eles não são do mundo, João 17, mas eles estão no mundo. Ele falou, eu vou e vou preparar lugar. E quando eu for, voltarei e buscarei vocês, porque onde eu estiver, vocês estarão comigo. Judas fala que ele é poderoso para impedir você de cair, ele não vai te deixar para trás, e é para apresentá-lo diante da sua glória, da glória dele. Ele está ansioso para você ver, por isso que ele tem ciúme de você, que ele quer que você veja o que ele preparou para você. Não abre mão, igreja. Está tudo pronto, ele quer ver, ele quer te mostrar, como diz Lucas, a glória dele sem mácula. Vocês vão viver num lugar sem pecado, um lugar lindo, sem ódio, sem tristeza. E ele fala, e com grande alegria. A alegria de Cristo ao receber você lá não tem preço. Na palavra, vinde bendito de meu Pai, receber por herança o que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Imagina como ele não está hoje aguardando a nossa chegada lá. Guarda o que tem preparado, para que ninguém tome a tua coroa, porque aquele que perseverar até o final, esses serão salvos. Amigo de Deus, são chamados amigo de Deus. Exalte e glorifique a Deus, irmãos. Glorifica a Deus, não abra mão do teu Deus, não confunda, não deixe se contaminar com esse mundo, mas transforme a sua mente, entenda com tamanho, quão grande é o teu Deus. Só tem uma maneira, irmãos, ser íntimo dele, conversar com ele, falar com ele, ouvir a voz dele. 25, ele termina exaltando ao único Deus
nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora para todo sempre. Amém. Quando ele estava escrevendo isso aqui, ele está recordando lá da infância, do tempo que teve com ele. Ele fala ao único Deus, aquele irmão dele que ele rejeitou, fala ao único Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. Judas está falando de Jesus Cristo, aquele que ele se converteu após a ressurreição, mas ele fala assim, ao único, meu irmão, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, já era Senhor, ele já era antes, ele foi Senhor nos céus quando criou, né? Façamos o homem nossa imagem e semelhança, lá estava Cristo, e ele fala também do tempo antes, a todos os tempos antes, quando ele vivia dentro da nossa casa e nós não cremos nele, e agora ele fala assim, agora e para todo sempre, porque é eterno, que ele está falando. Ele vai nos dar a vida eterna, ele vai nos levar para a vida eterna no verso 21, e aqui ele fala, e agora e para todo sempre, igreja, não abram mão, vamos viver com ele para todo sempre. E eu separei aqui umas frases do pastor Israel, que fala assim, exalte a Deus, porque em meio às tantas tentações, ele te mantém de pé, igreja. Exalte e glorifique a Deus, porque apesar de tantos escândalos que a igreja passa, às vezes sofremos isso, mas ele te mantém crente de pé. Exalte e glorifique a Deus, porque apesar dos seus erros, seus pecados, o seu lugar está garantido no céu, porque ele pegou os teus pecados e lançou no mais profundo dos oceanos, porque ele te ama e é por graça, porque tu não merece. Mas exalte a ele por isso. Sabemos, eu errei ontem, Senhor, eu errei hoje de novo, mas as suas misericórdias, dizem Jeremias, se renovam a cada manhã. A cada manhã ele relembra de você, ele olha para você, ele te conhece, ele é íntimo teu, apesar de você não ser dele. Ele conhece cada detalhe, ele é pessoal, ele diz que vai te chamar pelo teu nome, porque tu é dele, tu foi comprado, e ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Exalte a Deus, que apesar das nuvens sem chuva de agora, sua alegria está garantida no céu, e há de chover chuvas de bênção na sua vida, porque você é filho do Rei, você é filho de Deus. Seja íntimo do Senhor, conheça o teu Senhor, conheça o teu Deus, seja íntimo dele, fala com ele, fala mais com ele. Eu sei que você fala com ele, eu também falo, mas fala mais um pouco, procura uma conversa com Deus, fale de algum assunto importante, fala da sua vida, conta a ele os teus erros, fala dos teus sonhos para ele, fala com ele sobre a igreja, conversa sobre a obra da igreja com ele, como vai ser feito, como é que vai ser. Nós não conseguimos enxergar o amanhã, mas ele já viu pronta a obra. Pergunta a ele, fala, Senhor, me dá sonhos, eu quero sonhar contigo. Fala com ele, ele te dá sonhos maravilhosos. Fala, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu não consigo. Senhor, tem alguma coisa que atrapalha a minha mente? Fala com ele, chama ele, conversa com ele, seja amigo dele. Enquanto há fôlego, diz Jeremias, ainda há esperança. Talvez, quem saiba, colocando seu rosto no pó, o Senhor ainda tenha misericórdia de nós. Quem sabe? Fale com ele, conte suas tristezas e suas alegrias para ele. Fala das tuas vitórias com ele, que foi ele que te deu. Fala das tuas lutas com ele, porque ele é vencedor. Só temos uma maneira de entrar nos céus, meus irmãos, conhecendo quem tem a chave dos céus. Deus não se deixa escarnecer, diz a palavra. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Se você semear amor, intimidade ao Pai, amizade com Cristo, conhecer o teu Senhor, ele nunca vai abrir mão de você.
Nunca. Não deixe para falar com teu pai no dia de dificuldades. Não deixa só para lembrar dele no dia de você pedir alguma coisa, mas ame ele de todo o teu coração, sobre todas as coisas. Dê as primícias para ele, que ele seja eleito o melhor da tua vida. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Busque o Senhor em primeiro lugar. E as outras pendências naturais que você precisa, as suas coisas materiais, isso ele vai fazer acontecer para você. Ele quer o melhor para você. Alguns irmãos nossos martirizados chegaram diante do Senhor e falaram: Senhor, até quando? Até quando? Quando vai vir a vingança? Ele falou: ainda faltam muitos morrerem sacrificados. E aí depois vem a minha vingança. O tempo é de Deus. Seja honrado quando sofrer, porque isso traz perseverança e fé para você. Lembre que o Senhor te ama de todo o coração. E lembra que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Quando nós acreditamos que somos aqui, que somos vencedores daqui, que ficaremos aqui, que apostaremos todas as nossas fichas aqui, que todos os nossos projetos são aqui, que tudo que nós contribuímos na igreja nós vamos receber de troca aqui, nós estamos indo em direção ao inferno. Perdemos o gosto do céu. As igrejas não falam mais no céu, porque senão atrapalha o projeto financeiro da igreja. A igreja não fala mais do inferno, porque se falar do inferno não tem apoio financeiro. Então você tem que comprar a indulgência antiga. Você tem que garantir. Isso tem levado milhares de pessoas ao inferno. Uma igreja que conhece a Jesus não investe aqui, investe no céu. Porque se você investir nos céus, na vida eterna, tu vai ter uma vida digna aqui, porque o Senhor há de te manter. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus e as outras coisas que você precisa. Descansa, minha alma, espera mais um pouco, que Ele há de suprir, no tempo dEle, na hora dEle. O poder é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle, e seremos glorificados junto com Ele, um novo corpo. Vamos falar com Ele, vamos viver com Ele. Só quem ama Ele de todo o coração. E a mensagem que nós recebemos do Senhor hoje é: Judas não conhecia. Não conhecia. Mas quando ele conheceu quem era Jesus, ele transformou de uma vez a vida dele. Ele passou a amar os outros muito mais do que a ele mesmo. Trabalhar muito mais, e a ficar preocupado, e escrever essa carta para a igreja, falando: irmãos, amem uns aos outros, cuidem uns dos outros, salve do fogo aquele que está se perdendo por causa do lobo. Amar ao próximo, ame ao próximo como a si mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama teu irmão que tu vê, como diz que ama a Deus que tu não vê? Não é verdade? Crente é diferente, servo é diferente, filhos de Deus é diferente, quem tem o Senhor é diferente, ainda que pareça injustiça, quem faz justiça é Deus. Ainda que o outro pareça muito injusto, nós não somos juízes para julgar. Precisamos orar até pelos aqueles que fazem mal a gente. Essa é a ordem do Senhor. Então é difícil entrar no céu, irmãos. É difícil, é renunciar a si mesmo, é pegar a cruz e seguir. Uma turma queria seguir a Jesus e ele falou: eu não tenho nem onde deitar a minha cabeça. O outro falou: eu vou seguir sim, mas deixa eu sepultar o meu parente. Ele falou: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Como é difícil seguir a Deus, sempre tem uma desculpa. Deixa eu pagar as minhas dívidas, que eu vou honrar ao Senhor trabalhando na igreja. Deixa eu terminar a reforma da minha casa, porque eu vou passar a ser um missionário. E as promessas chegam. Eu só me lembro de Ananias e Safira. Não escarneça o nome de Deus. Vamos vender a propriedade e vamos reter uma parte e dizer que vendemos por isso. E ganharam o inferno em troca. Seja amigo de Deus. Seja verdadeiro com Deus. Não minta para Deus. Não tente enganar a Deus. Seja amigo dele, não precisa. Às vezes é melhor você falar para
seu pai e sua mãe, e ser puxado a sua orelha, falar a verdade, mas puxar a sua orelha, do que ele descobrir que você está mentindo. Assim é o nosso Pai amado, ele já sabe de tudo. Às vezes enganamos a nós mesmos, pensando que estamos enganando ao Senhor, mas não estamos. Honre Ele, dê glória a Ele. Ele fala assim: ao único Deus, o nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade. Que o Senhor complete esta palavra no teu coração, que você seja cheio de Deus, que você receba esta palavra, que essa palavra possa impactar em nossos corações, para a gente sair daqui hoje e se encher de Deus. Já vai no caminho falando: Senhor, o que eu faço então? Eu não consigo, mas Tiago diz: pede a Ele, pede sabedoria, porque Ele te dá de novo sabedoria hoje, amanhã e depois, e não jogue no rosto, diz Tiago, não é verdade? Não jogue em rosto, mas ele também fala: não seja só ouvinte desta palavra, seja praticante da palavra, diz Tiago, irmão do Senhor também, irmão de Judas. Seja praticante desta palavra. Deus não joga pérola aos porcos, não joga. Ele lança essa palavra, e essa palavra vai cair no teu coração, e aí ela pode cair como um terreno cheio de espinho, ou em cima de pedregulhos, ou cair num terreno fértil. Que o seu coração seja uma terra adubada, um terreno fértil. Saiam daqui hoje cheio do Senhor, não retrocedam, caminhem em direção à cruz. Moisés, diga a esse povo que marchem, parem de clamar, pedir, exigir de Deus, mas marchem em direção à cruz, e nós vamos ser abençoados por Deus, rica e abundantemente. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, eu sou muito grato, Senhor, esta noite, porque eu queria ouvir a Tua voz, mas eu não imaginava que Tu ia falar tão claramente no meu coração. Me perdoa, Senhor, porque sou tão falho e fraco. Me perdoa os meus erros, Senhor. Senhor, eu quero ser mais íntimo Seu, eu quero Te conhecer melhor. Senhor, às vezes a carne tenta dominar a gente, Senhor, a mim e a Tua igreja. Satanás tem jogado flecha para tudo quanto é lado. Chegam as enfermidades, os desempregos, as lutas, as brigas, as contendas. Isso nós acabamos enfraquecendo na fé, esquecemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu estás sobre todas as coisas. Fortalece a Tua igreja nesta noite. Fortalece esta palavra, Senhor, que ela germine dentro do nosso coração, que ela cresça, que a gente se alimente cada vez mais da Tua palavra escrita, dá discernimento para abrirmos a palavra, entender o que Tu quer falar conosco. Senhor, eu sei que cada um aqui veio buscar alguma coisa que Tu sabe. Por misericórdia, responda aos nossos irmãos. Tenha misericórdia dos enfermos, Senhor. Tenha misericórdia da Edilene, que está em casa, minha esposa amada, meu genro Adriano amado, a irmã Balbina. Senhor, de todos os irmãos que têm os Teus pedidos aqui no cesto, no coração, na mente. Atende a nossa oração. Senhor, nós carecemos da Tua misericórdia. Sem Tua misericórdia estamos mortos, Senhor. Somos maus. Paulo diz: quem vai nos separar do corpo desta morte? Só Tu, Jesus, só Tu. Obrigado pela vida de Judas, Senhor, Teu irmão, Teu filho, Teu servo. Obrigado porque ele escreveu essa carta maravilhosa para nós, alertando a Tua igreja. Anseio Te ver, anseio ver Judas, Tiago, os Seus apóstolos, naquele grande dia que Tu nos levar. Para isso, tem misericórdia de mim, da Tua igreja. Apara as arestas, cuida de nós, Senhor. Balança, Senhor, para tirar tudo aquilo que não é de Ti, de nós. Faz de novo, Senhor. Quebra o vaso se for necessário, Senhor. Tu és o oleiro da nossa vida. Tem misericórdia de nós. Agora que vamos para casa, nos leve em paz, Senhor, guardados e protegidos por Tua mão poderosa. Mas que Tu continue conosco, Senhor, todo o restante da semana, no domingo, onde sentaremos na mesa contigo. Tem misericórdia desse restante de semana. Não deixa pecarmos contra o Senhor. Queremos chegar, Senhor, limpos na mesa do Senhor,
no domingo próximo, sentar à tua mesa, relembrar do teu sacrifício, da tua morte e ressurreição. Muito obrigado, nós te oramos, Senhor, agradecidos e com muito amor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos, para receber a bênção final, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam hoje com a tua igreja, e até o Senhor vir buscá-lo, e vivermos eternamente contigo, amém. Vão em paz, irmãos.